Elson, apresentando TICs e o ensino de matemática. A componente é metodologia 2 e o nosso queridíssimo docente Alexandre Boleira Lupa. Pode passar, Marquinhos. Bom, aí vem o significado de TIC, né? Que é Tecnologias da Informação e Comunicação. Com isso, elencamos alguns tópicos aí que falaremos nos consecutivos slides, que é a importância, o uso na sala de aula, implicações, dificuldades, resultados e, por fim, a formação docente. Pode passar, Marcos. Bom, importância. O ensino de matemática com o uso da TIC facilita o preenchimento de lacunas que possam aparecer no processo de ensino, pois facilita ao aluno a compreensão do conteúdo, uma vez que este está atualizado perante a sua realidade. Bom, quando a gente fala da importância do uso da TIC na matemática, a gente remete muito que a matemática, ela é exata. Então, acaba que, ao passar dos anos, a maneira de se calcular, de se identificar alguns conceitos, eles não mudam. Porém, ela precisa acompanhar a tecnologia, porque, como é usada, né, pelos seres humanos, então, como seres que convivem em sociedade, e a gente precisa da nossa tecnologia realmente para conviver cada dia que passa, a gente também precisa levar a matemática nesse caminho. E a gente precisa também fazer uma análise do perfil dos nossos alunos. Que perfil é esse? É um perfil de alunos que são nascidos a partir de 2010. E esses alunos nascidos a partir de 2010, a gente chama de geração alfa. E essa geração alfa, ela já nasce com muita agilidade e muita familiaridade com a tecnologia. Você consegue perceber muito mais nos tempos de hoje, crianças, bebês, às vezes de 1 ano, 2 anos, que não sabem falar ainda, mas que eles já conseguem visualizar muito bem onde é que fica o ícone do YouTube, o ícone do joguinho que gosta de apertar, sabe o que é segurar no celular. Então, hoje em dia, a gente consegue ver isso com mais facilidade e acaba sendo mais corriqueiro. Com isso, a gente consegue englobar a TIC no uso, no ensino da matemática, na verdade. A gente consegue englobar a TIC no ensino da matemática, porque aí a sala ela se torna mais atrativa para esse aluno, já que ele tem tanta familiaridade com essa tecnologia e a gente consegue agregar ensino com tecnologia, acaba que dá um engajamento maior na aula e dá uma interação maior com os alunos. Pode passar. O uso na sala de aula. Tá aí 2 tópicos importantes, que são os softs de hot patatóis, eu não sei nem como é que lê, mas eu tô lendo assim. E o GeoGebra. Pode passar, Marquinhos. Esse soft hot patatóis, meu Deus, não sei como é que lê, mas vai ser assim. Esse soft é uma ferramenta de autoria que pode ser utilizada por professores de matemática para elaborar as aulas, mais atrativas para os alunos. É um software fácil de compreensão e tem uma grande, é uma grande oportunidade para os professores de matemática cativarem seus alunos, pois tem várias alternativas para realizar as atividades com criatividade, como no JClose, o JMath, JKiss, o JMix.
e o JMaster. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Esse JClose, ele é mais para poder... Anotei aqui... ele é mais para você criar uma página e dessa página você vai elencar alguns conceitos. E desses conceitos, o aluno ele vai ter que averiguar qual a resposta certa. É como se fosse um jogo de pergunta e resposta. Bom, para poder você ter acesso a esse software, porque dentro dele é englobado esses últimos aí que eu acabei de falar, você precisa fazer um pequeno cadastro, ele é bem rápido e breve, aí você consegue criar, através desses subsofts, bora chamar assim, o que você realmente quer. Se você quer um jogo de tipo perguntas e palavras, então você vai usar o JClose. Se você quer palavras e frases, você vai usar o JMat. Se você quer um questionário, por exemplo, de múltipla escolha, com respostas híbridas, qual você pode interagir com o professor, pode também colocar figuras e tudo mais. E também o aluno pode selecionar mais de uma resposta. Aí você vai usar o JQuiz. E o JCross, ele é um dos mais legais que eu achei, porque ele é muito parecido com palavras cruzadas. Então, como é algo que todo mundo gosta, né? É muito difícil ter um aluno que não goste de palavras cruzadas. Ele é um dos mais usados, o JCross. Também tem o JMix. Esse JMix ele é mais para explorar conceitos. Você vai colocar lá o conceito que você está trabalhando, aí o aluno vai responder ou vai complementar e assim vai. E por último, tem o T-Monsters, que ele é na verdade um X-Tudo. Ele é uma mistura de todos esses que eu acabei de explicar em um só. Aí nele você consegue trabalhar tudo de vez. Você consegue misturar conceito com palavras cruzadas, com frases ditas, para poder o aluno corrigir ou complementar. E assim vai. É um jogo muito interativo e também é de fácil acesso. A didática dele também é muito facilitadora. Então, até quem não tem muito acesso a essa parte de tecnológica, consegue de primeira mão, com algumas explicações, é claro, manusear direitinho. Pode passar, Marcos. Aí vem o nosso querido GeoGebra, que ele já é conhecido, né, pelo ensino superior, também muito aplicado no ensino médio. O GeoGebra é um software gratuito e de fácil aquisição, destacado na disciplina de matemática, que tem a possibilidade de fazer gráficos de diferentes estilos, podendo conter desenhos, cálculos com letras e números. Pode ser aplicado no ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior. Pode passar, Marcos. Bom, a explicação anterior, ela foi bem breve. Aí, essa imagem, ela foi escolhida exatamente porque ela abrange bem. Nesse caso aí, é mais um conteúdo do ensino superior, que é vetores, né? Que a gente consegue ver a equação do plano, a gente consegue ver os vetores, a gente está vendo o que plano está falando, tá vendo? A gente consegue ver aí um cubo. Dentro desse cubo tem o plano que a gente está estudando. Aí dentro desse plano tem os vetores, tem os pontos coplanares. Isso. A gente consegue visualizar de forma lúdica e bem notória. Pode passar, Marquinhos. As implicações.
Essa frase aí foi tirada do livro de Alves, de 1980, página 77 e 78. Pensa-se que produz conhecimento científico. Pensa que produz conhecimento científico é a mesma coisa que produzir um conhecimento metodologicamente rigoroso. Ignora-se totalmente a significação ou relevância do conhecimento produzido. O que ele quis dizer nessa frase? Porque quando a gente fala de educação, acaba que quando a gente traz essa ideia de usar TIC, usar, exemplo, gamificação em sala de aula, é como se você estivesse desvirtuando um pouco de realmente o que é ensinar. E que, na verdade, é o contrário, que você consegue, sim, aplicar recursos tecnológicos e também aplicar a gamificação e, ainda assim, ter um bom resultado de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa romper mais essa barreira, né? Que, apesar da gente estar no século XXI e os nossos alunos terem esse perfil, né, de geração alfa, ainda você encontra muita rigidez quando se fala em incluir a TIC nesse processo, porque é como se fosse visto como uma diversão e não como algo que é para o ensino, e não como algo que é voltado para a aprendizagem. Pode passar. Quais são as dificuldades? As dificuldades que podem ser encontradas tanto para o docente quanto para o alunado. O espaço adequado, seja ele em casa ou na escola, e nesse espaço adequado ele tem que ter recursos e equipamentos necessários. Exemplo, se eu, na escola onde eu trabalho, ele tem um espaço de laboratório de informática. Então, lá tem computadores e lá tem um acesso à internet, e desse acesso todos os alunos conseguem, conseguem adquirir o conhecimento necessário, por conta que tem aquele espaço, por conta que tem os equipamentos e tudo mais. Porém, é naquele momento, porque possa ser que em casa ele não tem esse espaço, ele também não tem esse equipamento. Então, como é que ele vai aprimorar isso? Como é que ele vai aprimorar? Como é que ele vai melhorar o manuseio? Ou seja, aquele aluno que possui um espaço realmente apropriado para aquilo ali, ele vai avançar muito mais do que aquele aluno que não tem, porque ele fica ali limitado ao espaço físico da escola. A próxima dificuldade, o grau de familiaridade, como eu falei. Esse grau de familiaridade ele pode ser acarretado justamente pelo aluno não ter esse espaço adequado e nem o equipamento adequado. Às vezes ele pode ter o espaço, pode ter o equipamento, mas não tem acesso à internet, aquela internet realmente de qualidade. Então, é uma coisa também que implica no seu grau de familiaridade, no seu grau de manuseio desse recurso tecnológico, né? Além disso, também tem a compreensão do conteúdo, porque eu não posso chegar a aplicar a TIC na minha aula sem nenhum fundamento. Eu preciso ter um embasamento, eu preciso ter um fundamento, eu preciso que a partir dali tenha um início, tenha um meio e tenha um fim. Então, eu preciso pensar em todo esse processo, que é o que a gente chama, né, o processo de ensino-aprendizagem. Senão, vai acabar sendo uma coisa em vão. Outra dificuldade também, que é a metodologia. Porque, por mais que eu tenha todos esses recursos em mãos, de fácil acesso, se o professor ele não aderir uma metodologia
que realmente o alunado ele consiga entregar, pelo menos em parte, o resultado que ele quer, também vai ser um trabalho em vão. E, por fim, profissionais capacitados. Vocês estão vendo que uma coisa acarreta a outra. Porque eu posso ter o espaço adequado, o meu aluno ele pode ter um grau de familiaridade legal, ele pode estar, sim, compreendendo um assunto, eu posso estar usando a melhor metodologia, mas eu não sou capacitado para aquilo ali. Então, quando você tem, querendo ou não, quando você tem um primeiro acesso a algo, vai surgir dúvidas. E daquilo ali eu tenho que estar apto para poder saná-las. Então, quando eu não tenho capacidade para isso, o meu aluno também vai sofrer com essas dúvidas, porque não vai ter ninguém para sanar. Então, é preciso que o professor também seja capacitado, não só para, naquele momento de uso mesmo, de manuseio, mas também capacitado quando a gente falar de carga docente, porque o professor ainda precisa fazer plano de aula, o professor ainda precisa levar a atividade para casa para corrigir, ele precisa participar de plano pedagógico, de reuniões. Então, quando você traz algo novo, você quer trazer para agregar no seu ensino. Mas será que não vai aumentar o trabalho? Vai ser uma carga a mais? Então, também isso deve ser pensado e deve ser levado em consideração. Pode passar. Os resultados. Aplicando os métodos tecnológicos em uma aula de matemática, é concebível possibilitar ao discente não tão somente fornecer uma aula dinâmica para o aluno, mas também promover o próprio desenvolvimento do professor. Porque esses resultados eles são dados como ênfase, não só como a parte do alunado, mas sim também como a parte docente. Porque quando o aluno avança no conteúdo que você está propondo, que você está trabalhando, que você está desenvolvendo, você consegue observar alguns pontos que você estava pecando antes. Poxa, o meu aluno, ele conseguiu evoluir de A para B. O que foi que aconteceu que ele conseguiu evoluir de A para B? Possa ser que ele não tenha consciência dessa evolução, mas você, como professor, você consegue ver essa evolução. E aquilo ali também vai repercutir na sua própria trajetória profissional. Porque a partir dali você vai conseguir, não, pô, então, da próxima vez que eu ver que o aluno está com dificuldade nisso aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Então, acaba que o resultado de uma coisa vai também implicar em outra. E assim sucessivamente. Pode passar. De novo, a formação docente. Pelo exposto, a formação docente para o uso das TICs deve se dar levando em consideração as dificuldades oriundas da prática, para que possa realizar uma reflexão acerca do seu uso através de processos formativos que se organizam segundo as necessidades advindas da prática docente. Nesse caso aí, é mais a parte realmente da prática. Porque, como eu falei, quando o aluno ele tem o primeiro acesso a algo, ele vai ter inúmeras dúvidas. Então, o professor ele precisa estar apto para saná-las, ou então para poder ajudar a entender. Tem todo um contexto. Mas aí, quando a gente traz essa parte de tecnologia para a sala de aula, é que ele precisa estar mais apto ainda. Porque possa ser que muitas vezes a dúvida do aluno, ela não esteja dentro do âmbito realmente da prática docente. Às vezes é um computador que ele não está sabendo onde colocar aquele software, onde é que encontra o ícone.
Então, onde é que fica a barra de ferramenta? Onde é que desliga? Onde é que liga? Onde é que eu atualizo? Que muitas vezes a gente precisa atualizar a página. E todos esses pequenos processos que advêm da tecnologia, a gente vai ter que estar apto também para poder auxiliar aquele aluno. Então, tudo isso acaba também entrando na prática docente e ao uso da TIC na sala de aula. Pode passar, Marquinhos. Tá aí as nossas referências.